resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga! Sim! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Venha, que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Todos fugiram. Ele ficou só, entregue nas mãos daqueles que desejavam a sua morte. O sinédrio se reuniu na madrugada e o acusaram com mentiras e distorções das suas palavras. Olhou de longe e viu ao seu amado Pedro. Ele havia ido atrás dele. Estava entre os empregados que se esquentavam à beira do fogo, mas percebeu que aquilo que havia dito a ele, algumas horas antes, se cumpriu. Pedro o negou. 3 vezes o negou e fugiu. Ele foi levado para o interrogatório perante Pilatos, amarrado como alguém muito perigoso. Como não devia prestar contas a ele, falou apenas o necessário. Ele não achou culpa em Jesus, mas para agradar os judeus propôs uma eleição. Usou de um costume na Páscoa entre os judeus, soltar um preso que o povo escolhesse. Foram colocados Jesus e Barrabás diante do povo, e os que desejavam a morte dele incitaram o povo que gritasse para que libertassem a Barrabás. Quando Pilatos perguntou
sobre o que fariam com Jesus, os gritos perfuraram seus ouvidos, quebrando sua alma. Crucifica-o! Crucifica-o! Eu os curei, eu os amei, eu os alimentei. Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o? Não! Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há
estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor, se isso não for amor. Ao nascer do sol, lá estava ele na roda de tortura dos soldados romanos. Os torturadores rasgaram seu corpo com os chicotes, deixaram ele sem roupas, colocaram apenas uma capa vermelha para zombarem dele. Mas para ficar completo, um rei precisa de uma coroa. E lá veio ela, assustadoramente dolorosa. Seu corpo entrou em choque com aquela dor. Tremores involuntários percorriam o seu corpo ao sentir os espinhos em sua cabeça. O seu sangue escorreu pela face. Seus olhos não viam mais nada a não ser o vermelho do sangue. Por que fizeram isso com os seus olhos? Com os olhos de quem só demonstrou o amor. Foi o olhar de amor que salvou a samaritana, a mulher que adulterou, os leprosos no caminho, tantos enfermos e oprimidos do diabo. Por que fizeram isso com os seus olhos? Mas diante da dor insuportável, ele viu, mergulhadas no sangue dos seus olhos, muitas vidas, seus discípulos e discípulas, a sua igreja, as nações. Nesta hora ele via, e quando ele via, ele as amava, cada uma delas, até a última que ainda não havia nascido, ele amou. Obrigaram-no a carregar a cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Tanto peso em suas costas. A cruz feria ainda mais as feridas abertas pelos chicotes, e na fraqueza do seu corpo, ele cai. Ele não podia suportar mais carregar a cruz sozinho. Dor e fraqueza tomaram conta dele. Então obrigaram um homem chamado Simão a ajudar a carregar o peso da cruz. Ao chegarem lá, já eram 9h da manhã. Foi nesse momento que a cruz foi baixada e ele foi pregado nela. Ele ouvia os gritos por misericórdia e os insultos de 2 ladrões ao seu lado. Mas ele era a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Olhou para os cravos e sentiu as marteladas pregando em suas mãos e os seus pés na cruz. Dor, dor, dor! Por que fizeram isso com suas mãos e seus pés, que só abençoaram? As mãos que haviam tocado os enfermos e os curado não mereciam aquela dor. Quantas lágrimas ele havia enxugado nos rostos com aquelas mãos.
Quantas vidas foram levantadas do chão com aquelas mãos? Seus pés levaram de cidade em cidade o anúncio do reino de Deus que havia chegado, mas agora estavam presos naquela cruz, imóveis, dilacerados. A tortura foi cruel. No corpo humano, os lugares mais sensíveis à dor são as extremidades, cabeça, mão e pés. E ele sentiu isso. Ficou naquela cruz pendurado por 6 horas. 6 torturantes horas. Naquela cruz, ele pensou nas vidas que teriam sede da sua presença, nas vidas que desejariam estar em sua presença, que teriam prazer em sua companhia. Por que fizeram isto? Por que colocaram vinagre na boca de quem só anunciou o amor do Pai, que falou do reino de Deus e de como se pode entrar nesse reino? Por que quiseram calar seus lábios? Por que falou dos pecados que os dominavam pública e secretamente? Ele tinha que falar, porque eram os seus pecados que faziam separação entre eles e Deus, como até hoje acontece. Mas naquela hora, seus lábios foram selados para a sepultura, e com grande brado ele entregou o seu espírito ao Pai, e os braços frios da morte o envolveram. Vocês pensam que terminou assim o desprezo por ele? Era costume dos judeus prepararem o corpo para a sepultura. Apenas as pessoas vis, os indesejáveis, os criminosos, os piores dessa terra eram sepultados sem preparação. A preparação para o sepulcro era uma forma de dizer que houve honra na pessoa que morreu. E ele não recebeu isso. Seu corpo foi colocado às pressas dentro do sepulcro, porque o sábado religioso estava se aproximando. Foi sepultado sem honras, como um malfeitor. Seu corpo foi colocado no túmulo aberto em uma rocha. Havia poucas pessoas por perto quando a pedra foi rolada e o túmulo foi lacrado. Dentro daquele túmulo ficou seu corpo, envolvido pelas trevas e pelo frio da morte. Tudo o que ele passou por amor a mim e a você. Ele era Deus no céu, mas para ter a mim e a você com ele, foi necessário que isso acontecesse. Ele nos aceitou como irmãos e irmãs, mas você o aceita em sua vida? Aceita o seu sacrifício em sua vida? Ainda há pessoas neste mundo que não tomaram essa decisão e nem conhecem a Jesus de fato. Você está disposto e disposta a levar a mensagem do amor do Pai a estas vidas, às nações? Jesus serviu aos seus discípulos
Como mestre, ele lavou seus pés e os enviou a fazer o mesmo. Nós faríamos isso por ele? A palavra está perto de nós, em nossa boca, em nosso coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com nossa boca confessarmos a Jesus e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou entre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca confessamos a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se ninguém quer pregar? E como pregarão se não forem enviados? Porque assim o Senhor escreve: formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas do Senhor. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O de cruz se ergueu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu lá vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha
depois